Vamos apresentar hoje a segunda parte da introdução do livro Desejo Dominado. Nós já começamos a falar sobre esse material no vídeo anterior, fazendo uma apresentação de algumas observações gerais a respeito do livro, quanto ao formato, ideias, a ideia que originou a obra. Falamos sobre a metodologia, os capítulos e o objetivo único que cada capítulo expõe. Hoje, nessa segunda parte da introdução, nós estaremos apresentando o propósito da obra, palavras-chave e a suficiência da palavra segundo o autor apresentado aqui então nesta obra. Então, primeiro vamos apresentar aqui o propósito do livro. E nós vamos encontrar o propósito dessa obra na página de número 234, no final da obra, já aí nas conclusões, o Genuin, ele então nos apresenta qual o propósito desta obra, Então, na página 234, ele diz assim: a motivação por trás desse livro é única, afirmar a eficácia da palavra de Cristo na obra de restauração e santificação do corpo de Cristo. A crença subjacente a tudo que tem sido aqui exposto é que a palavra do Senhor é suficiente para identificar, confrontar e solucionar todos os dilemas que acometem a alma humana. Então, nesse parágrafo, o terceiro parágrafo da página 230 do livro Desejo Dominado, nós encontramos então o propósito da obra. O autor, ele apresenta o propósito na primeira parte do terceiro parágrafo, quando ele fala sobre a motivação. Então, a motivação é o propósito. Então, quando o autor ele pensou em produzir este livro, em produzir esta obra, ele tinha em mente uma intenção, ele tinha um alvo a ser alcançado. E aqui, neste parágrafo, o autor ele nos apresenta esse propósito. E aí nós vamos destacar aqui nesse parágrafo o propósito de forma mais detalhada, O propósito que o Genuin nos apresenta é afirmar a eficácia da palavra de Cristo na obra da restauração e santificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui o propósito declarado: a eficácia da palavra de Cristo na obra de restauração e santificação do povo de Cristo. É importante perceber o objetivo pela qual a literatura estudada, lida, foi produzida. Pois a mesma ela deve ser lida e estudada tendo em mente o propósito, a motivação pela qual a obra ela foi produzida. Feita essa observação, o leitor então ele compreenderá melhor tudo que ele for ler, for estudar, todos os conceitos que estarão aqui incutidos na obra. Então ele deve ler com essa mentalidade. E ao ler com essa mentalidade, ele vai poder compreender de forma mais clara tudo aquilo que o autor teve intenção de colocar e escrever. Agora, quais são as palavras-chave apresentadas aqui no livro? Então nós temos aqui algumas palavras-chave que vamos poder identificar durante toda a leitura do livro Desejo Dominado. Então, o que seria, antes de passar aqui e mostrar as palavras, o que seria, então, palavras-chave? Essas palavras, elas são unidades que nos ajudam a recuperar o conteúdo estudado. Então, palavras-chave são unidade de recuperação da informação. Essas unidades lexicais têm em vista representar sistematicamente o conteúdo temático do texto. A ideia de representação sistemática é exatamente
o conteúdo que está sendo trabalhado, sendo exposto, sendo analisado, e isso de forma sequencial, lógica, né? Os temas sendo apresentados com ênfase nessas palavras que vão aparecer. Então, através dessas palavras-chave, o leitor ele poderá avaliar o texto. E essa linguagem documentada, né, com essas unidades lexicais, são pontes entre a informação e o leitor. E assim nós poderemos lembrar do conteúdo e poder também recuperar aquilo que foi lido a partir dessas palavras que vão se apresentando. Nós temos aqui pelo menos 3 palavras que o autor ele utiliza em toda a obra e está declarado também aqui no parágrafo da página 234, quando ele fala sobre o propósito, né? O Genuin, ele vai dizer que a motivação por trás do livro é única, que é afirmar a eficácia da palavra de Cristo na obra de restauração e santificação do povo de Cristo. A segunda parte do parágrafo, ele diz: a crença subjacente a tudo que tem sido aqui exposto é que a palavra do Senhor é suficiente para identificar, confrontar e solucionar todos os dilemas que acometem a alma humana. Então nós vamos perceber aqui 3 palavras importantes. Primeira palavra, eficácia da palavra. Uma segunda palavra-chave apresentada é restauração e uma terceira palavra é santificação. Com essas 3 palavras, o autor ele mostrará no livro que a palavra do Senhor é suficiente para identificar, confrontar e solucionar todos os dilemas que acometem a alma humana. E ele diz que essa é a crença subjacente em tudo que tem sido posto e colocado no livro ao longo da leitura, ao longo do estudo, que a palavra é suficiente para identificar, confrontar e solucionar todos os dilemas que acometem a alma humana. É claro que esta afirmação devemos entender que não significa que a palavra é suficiente para curar o câncer, a enxaqueca, a tuberculose, a arritmia cardíaca e entre tantas outras doenças que nós poderíamos colocar aqui. Não é isso que o autor está postulando. Quando o autor afirma a suficiência da palavra, ele está declarando de que esta palavra é suficiente para curar a doença da alma, os dilemas que acometem a alma. Então, mediante este fato, o Genuin, ele nos apresenta uma triste tendência entre os líderes religiosos. A triste realidade apresentada pelo autor é que essa tendência entre os líderes religiosos é a de entregar o cuidado da alma dos servos de Cristo a profissionais seculares que não conhecem a Cristo. Página 234, o 4º parágrafo. O que acontece é que a psicologia ela tem sido elevada a uma posição de autoridade. Lugar este que deve ser ocupado somente pela palavra de Deus. Salmo 119, 7. Ele cita aqui a primeira parte do versículo para mostrar de que a palavra do Senhor ela é suficiente e eficiente em curar a alma doente do ser humano. Então, são as palavras-chave que o autor ele nos apresenta. São palavras que estarão, elas aparecem em toda a produção, em cada capítulo, ele vai enfatizando. O autor ele vai dizer que a palavra ela é suficiente, né, para tratar o ser humano, dado essa doença que acomete a alma humana e que ele vai tratar como pecado. Então, ao longo do livro, o autor ele mostra que a palavra de Deus ela tem esses aspectos, né? E o primeiro aspecto, ela é suficiente por causa do poder da penetração. Hebreus 4:12. Ela consegue penetrar a alma humana
e tem essa eficiência, esse poder que nenhum outro profissional ou outra ciência é capaz de penetrar profundamente o coração e a alma, o espírito do ser humano. Então, a palavra, ela tem esse aspecto. Ela é suficiente por causa do poder de penetração que ela tem sobre o coração e a alma humana. O segundo aspecto na questão da suficiência da palavra é de que ela é suficiente por causa da sua perfeição. Ela é suficiente por causa da sua perfeição. Provérbios 30, 5 e 6 e 2 Timóteo 3, 16 a 17. Ela é perfeita e pode tornar o homem perfeitamente habilitado em todo o serviço do reino. Então, ela é suficiente pelo fato de que ela também é perfeita, além de ter o poder de penetração na alma e no coração do homem. O terceiro aspecto da suficiência da palavra é o aspecto de que ela é suficiente porque nos livra do inferno. Lucas 16, 19 e 31, passagem que apresenta ali a história de Lázaro e o rico. Então, ela também é suficiente para nos livrar do inferno. Então, nós temos aqui, nessa segunda parte da apresentação, essas observações quanto a esta obra, quanto a este livro, né? O propósito que o autor levou ele a produzir a obra, a motivação por trás do livro, sobre a questão da afirmação da eficácia da palavra de Cristo na restauração e santificação. Esse é o grande propósito que nós encontramos aqui na obra. Também ele nos apresenta quanto às palavras-chave, eficácia da palavra, restauração, santificação, são palavras que se repetem durante a produção do livro, a leitura, o estudo da obra. Ele também fala sobre a tendência dos líderes religiosos de transferir o cuidado, né, da alma do servo de Cristo a apenas um profissional, muitos dos quais não acreditam em Deus, e a suficiência da palavra. Então, essa apresentação aqui que eu trago nesse segundo vídeo é para nos ajudar a compreender melhor a obra Desejo Dominado, do pastor Genuan Lira. Uma boa leitura, e essa leitura, o estudo desse material vem lhe trazer edificação e paz e firmeza na sua fé. Que Deus te abençoe, e nós estaremos aí trazendo o terceiro vídeo e trabalhando outros aspectos da obra Desejo Dominado. Que Deus te abençoe.